Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prezi, edição 150. Nem dá pra acreditar que a gente está há 9 anos no ar. 150, olha 150. Eu sou o Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Tudo bom. Caio, eu vou fazer uma pergunta que eu nunca faço. Como está o clima em Port Coquitlam? Vocês acreditam que continua sem chover em Vancouver? O que aconteceu? Fizeram uma petição e, Eu não sei. e cancelaram a chuva desse outono, cara? Assim, choveu durante a semana. A gente teve uns 2, 3 dias de chuva, mas daí o sol voltou e ó, E quantos graus está no nosso termômetro lá fora? Quantos graus 2 tá? graus agora. 2 graus? Hoje de manhã tava -2. Ah, eu não falei pra você, quando eu tava vindo pra cá tem uma batida na estrada. Ah, é? Porque eu acho que ficou com gelo na pista, Ah. um Honda Fit bateu no guarda-reio. Eu até falei, Nossa. esqueci de comentar com você, o trânsito parou. Nossa. Só que no sentido contrário que eu tava vindo, senão eu não estaria aqui, Sim, né? exatamente. Então tem que tomar cuidado, pessoal que tá chegando em Vancouver, chegando no Canadá, 0 graus, cuidado com gelo na pista. Exatamente. A principal dica do podcast Nossa, de hoje. excelente. Nesse podcast a gente vai falar porque tem pouco brasileiro imigrando para o Canadá. Sim, você está achando que tem muito brasileiro? Ainda tem pouco brasileiro em relação às outras nacionalidades. Mas antes, eu gostaria de convidar todos que amanhã, olha, tem um spoiler atrás de mim, para quem está assistindo no vídeo. Deixa eu ver o que é Amanhã começa a Masterclass do Plano Canadá. Evento online gratuito. A primeira aula vai ao ar amanhã. Basta você estar inscrito em planocanadá.com, dia 2 de dezembro, segunda-feira. E eu gostaria, antes da gente passar para o tema, agradecer aos meus pais, que também são seus, porque a gente é irmãos, ó. Porque eu ganhei eu estou usando uma camisa que eu ganhei de presente de aniversário. É. Então eu gostaria de agradecer O a aniversário eles. do Guilherme foi essa semana. Ninguém sabe, mas a nossa mãe que escolhe as minhas camisas. Sim, Tem aquelas camisas de festa junina que eu uso. É ela que escolhe. Festa junina high-tech, que eu uso nos podcasts. Ela que escolhe. A stylist, né, do Guilherme. Eu tenho um stylist, exatamente. Cria vergonha na cara, você já tem mais de 40 anos. Há mais de 40 anos o Guilherme tem uma stylist. Então por que, Caio? É o negócio seguinte, por que tem pouco... O que tem na sua mão aí? Não, é que eu bati o relógio. Por isso que fez o barulho. Não, na outra mão. Ah, exatamente. Pessoal, eu cheguei na casa do Caio e a filha do Caio gosta do desenho animado, como que chama? Frozen. Frozen. Let it go, né? E ela veio com adesivo. Não, adesivo não, uma tatuagem. tatu. E ela me tatuou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu estou com uma tatuagem do Frozen. Ó, chique, hein? Você tá achando que agora eu com a tatuagem, eu até vou fazer assim, ó, pode até, ó. Gostou assim, ó? É thumbnail. Ó. É. Tá meio bad boy assim, cara? Não, tá bom. Você acha que eu passo mais confiança com essa tatuagem no mão? Ah, bom, pelo menos não é uma tatuagem de cadeia, né? Não é. Não é do Frozen. Não, é do Frozen. É do Frozen, não é tatuagem de cadeia, Feita não. pela Emily. Feita pela Emily. Então, Emily, Titio would like to say thank you. Arigatou very much. É porque a Emily fala japonês. Arigatou very much, Emily. Então, vamos lá. Por que tem pouco brasileiro vindo pro Canadá? E é engraçado, a gente tava vendo os números. 10 anos atrás não tinha brasileiro nenhum andando, principalmente onde você mora aqui. E também em Vancouver. Aqui, imagina. Aqui não tinha. Não, quando eu mudei pra cá, sim. Você foi o primeiro? Não fui. Pelo menos assim, eu acho que eu tinha visto 1 ou 2 pessoas aqui nessa região. Mas assim, as pessoas que já estavam aqui há muito tempo, sabe? Brasileiro que às vezes já emigrou, já tinha migrado 10 anos, sabe? Então assim... E Vancouver mas também não é tinha comum, pouco. não é comum. Em West End, quando eu mudei para West End há mais de uma década atrás, também tinha muito pouco brasileiro. É muito difícil você ver brasileiro. Você andava em Vancouver no inverno, era difícil de ver brasileiro. Mas nos Porque tinha últimos... muito estudante que vinha no verão, né? Mas assim, no inverno era difícil você ver. Né? Eu também sumia, eu ficava em casa, né? No inverno. Tem isso também, né? Agora, aconteceu o seguinte, nos últimos 10 anos cresceu muito o número de brasileiros. Tanto é que há 10 anos atrás nós éramos a única fonte de informação falar do Canadá. Sim. E hoje você vê a quantidade de gente também falando sobre o Canadá, né? Então cresceu muito serviços para brasileiros no Canadá. Mas mesmo assim, segundo dados do Express Entry, menos de 2.000 pessoas imigraram para o Canadá em um ano. Menos de 2.000 pessoas. Pelo Express Entry, né? Pelo Express Entry. Sim. Então assim, se você compara com chinês, indiano, filipino e até americano, tem bastante americano imigrando para o Canadá. Tem. Se você compara com essas nacionalidades, ainda tem pouco brasileiro. Mas sempre foi, o negócio dos Estados Unidos sempre foi. Sempre teve isso também. Por causa, né, de empresas, é mais fácil. Tem muita empresa no Canadá que nos Estados Unidos. Ele sempre teve esse vai e volta. Também tem muito canadense que vai para os Estados Unidos. Se a gente acha, não tem muito canadense que vai para os Estados Unidos. Tem muita também circulação aqui. Daqui de Vancouver para Seattle, Portland, sim, tem bastante, né? Tem. Isso é verdade. Tem mais do que pro resto do Canadá sim, aqui, né? É engraçado isso, né? Então, ó,
Tem pouca gente indo pro Canadá. A verdade é essa. A gente tem muito brasileiro... Pouco brasileiro, né? É muito pouco brasileiro vindo pro Canadá, porque... É. Ao mesmo tempo, você vê que tem muito brasileiro chegando aqui com visto de estudante para fazer uma faculdade, depois começar a trabalhar. Então, se você adicionar isso daí, você vê um volume grande de brasileiros. Mas imigrando, no ano passado, o último dado que a gente tem, menos de 2.000 pessoas. Sim. Se você somar os acompanhantes, dá 2.000 e poucas pessoas. Né? Quase 3.000. Então, por quê? Nesse podcast a gente vai falar assim, por quê? Por que tem pouco brasileiro ainda vindo Boa do Canadá? pergunta, né? A gente ficou, antes de gravar esse podcast, a gente ficou debatendo todos os pontos possíveis, né? Desde fatores. Tem a parte econômica, mas o ponto é o seguinte: como a gente tem, né, muitos filipinos, chineses, indianos, e aquele negócio, a imigração não tem cota por nacionalidade. Bom ponto, é. Entendeu? Daí você pode falar, não, mas a moeda do Brasil é fraca também. Mas também tem muitos outros países que a moeda é horrível e tem também um número maior de imigrantes. A China é super desvalorizada, Entendeu? a moeda. Eu não entendo de economia, né, mas a China é a moeda. Filipinas, a economia da Filipinas não é uma potência, né? Não. Pelo contrário, do Brasil é bem Não, muito maior. pelo contrário, né? Tem muita empresa aqui no Canadá que contrata, eles fazem a outsourcing, como é que terceiriza a empresa nas Filipinas, porque ela é um terço do preço para contratar. É mais barato, né? O custo Entendeu? de vida O custo lá, de vida, tá. eles falam bem inglês, então tem muita parte de customer service, né? De atendimento ao cliente via telefone, que é feito nas Filipinas. Você quer um outsourcing mais famoso do mundo? É. Você sabe qual que é o outsourcing mais famoso do mundo? Qual? A banda Journey americana contratou um vocalista É verdade, das Filipinas. É. Esse é a maior história de outsourcing que eu já vi. É. E excelente o vocalista. Excelente, novo. né? Novo assim, já faz aí uns 10 anos que ele é Sim. vocalista do Journey. Né? É história bem bacana. Tem um documentário no Netflix sobre. Sim, Já que a gente saiu muito do tema, vamos voltar ao tema, né? Então, por que os brasileiros não estão vindo no volume que a gente imagina que poderia ter muito mais brasileiro aqui? Vamos primeiro motivo. Falta de informação precisa do Plano Canadá. E é engraçado, ao mesmo tempo que cresceu o volume de informação, pessoas falando sobre o Canadá, informação precisa e isenta, ou seja, aqui nesse podcast a gente não tem patrocínio de nenhuma agência, nenhuma consultoria de intercâmbio, uma agência que quer vender curso em Vancouver, em Toronto. A gente fala o que é melhor para você aí no Brasil. Então, assim, falta informação precisa. Então vamos para o primeiro ponto. Vamos para a primeira informação que eu acho que escapa de muita gente que chega no Canadá sem saber disso. Sim. Você tem que saber que existe a possibilidade de você imigrar do Brasil sem precisar vir para o Canadá. Eu não estou dizendo que é o caso de você, vai de caso a caso, mas dentro da área VIP a gente vê que um número significativo de pessoas conseguem imigrar do Brasil. A gente não está dizendo que é uma regra, a gente está dizendo que é garantido, mas existe essa possibilidade. Sim, existe a possibilidade. Sabe por quê? A gente vê muito, às vezes a pessoa vai numa agência e aí já vem fazer faculdade e às vezes nem sabe. Nem ficou sabendo se dava para imigrar do Brasil. Sim, porque às vezes, vamos supor, a pessoa acha que ela precisa vir fazer uma faculdade aqui, ou que precisa fazer um inglês. Às vezes a pessoa não sabe que você pode simplesmente... Você já fez o IELTS, primeiro de tudo, você já fez o teste do idioma para saber, na verdade, quantos pontos você tem, quanto você precisa, a partir daquilo, quanto você precisa aumentar na sua pontuação, ou seja, provavelmente quantos meses você vai precisar estudar inglês. Então tem isso também. No início, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer essa análise inicial, é aquele negócio, eu preciso ir para o Canadá ou não? Ou eu ir para o Canadá para tentar aumentar meu ponto com o college vai ser um plano B, caso esse não deu certo ou não. Mas tem gente porque a gente recebe mensagens, quantas mensagens que a gente não recebe todo dia, e tem muita mensagem que a pessoa fala assim, não, eu queria migrar pro Canadá, mas não tem como eu ir pro Canadá fazer uma pós ou algo desse tipo, entendeu? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é esse. Sabe o que de mais grave eu já vi? A pessoa falou assim, eu consultei com um consultora no Brasil, não sei aonde, né? E ela falou que eu tenho que fazer faculdade no Canadá, que a minha chance é ir fazer faculdade no Canadá. Aí a primeira pergunta que veio, essa pessoa também vende curso de faculdade? Porque aí é um conflito de interesse, se a pessoa vender, né? Exatamente. A primeira pergunta é essa. Segundo, nessa consulta que você fez, você mostrou o seu IELTS, que é o teste oficial que comprova realmente quantos pontos você pode somar no quesito idioma inglês, por exemplo. Ou, um dos testes, né? Ou o TEF, ou outros testes aceitos. Né? Você mostrou a equivalência dos seus diplomas para ver se o seu diploma é válido. Sim, segundo a metodologia, né, as regras de educação aqui do Canadá. Você fez isso? Quantos pontos você conseguiu com o seu diploma? Você fez isso? Não, eu ainda não tenho IELTS, ainda não fiz equivalência. Então, como que você pode ser avaliado? Como que o seu perfil pode ser avaliado? Então, até fazer um parênteses, porque agora a gente tem consultoria de imigração. Minha esposa se formou consultora de imigração, ela já está trabalhando
com o Caio e seu exército de nerds nos guias de imigração, uma coisa fantástica que vai entrar no ar aí. Para quem é assinante da Era VIP, em janeiro vai entrar no ar um guia, eu posso dizer que é revolucionário, porque envolve tecnologia, Ele tem envolve uma parte bem interessante. economia de tempo e Sim, a agilidade. A parte do app ela tá ficando bem legal. A gente tá fazendo os testes e a partir de janeiro a gente já vai liberar essa parte da parte beta, né? Mas que já tem, né, bastante informação a respeito de imigração. E daí, no decorrer do ano, a gente vai testando e vai adicionando mais. Mas tá bem legal. Então, sobre isso, eu gostaria já de deixar claro. A minha esposa, ela não vai prestar consultoria para pessoa que não tem o IELTS e não tem equivalência. Porque não tem como avaliar o perfil sem esses documentos. Ela já falou para mim, ela falou assim, não vou avaliar perfil de ninguém sem esses documentos. Não tem como você avaliar de forma precisa. Sim, você pode fazer uma coisa estimada, mas de forma precisa você precisa desses documentos. E de forma estimada a gente vai ter os guias, que a pessoa já vai saber. A pessoa já vai saber, né? Para onde que ela precisa ir. Entendeu? E outra coisa é, uma garantia nossa aqui. A gente ficou falando, a gente vai abrir agência de intercâmbio. Ano passado. Vamos, não vamos voltar com a agência de intercâmbio. Imagina a gente com a agência de intercâmbio agora, cara. O pessoal pediu, né? Bastante. Nossa, ia ser um terremoto nesse mercado. Né? Porque a gente tem hoje a maior audiência no Brasil que fala sobre o Canadá, né? Só que ela falou assim, a gente não vai vender curso nenhum. A gente não vai ter agência de intercâmbio porque há um conflito de interesse no nosso ver. Pode haver um conflito de interesse de você prestar uma consultoria e ao mesmo tempo vender faculdade em Vancouver ou vender faculdade em Toronto. Por outro lado, o que a gente está fazendo no app, nessa parte de colleges e instituições de ensino, a gente também está trabalhando com a parte de inteligência artificial, a base de dados dos colleges, e que em breve a gente vai dar mais detalhes, mas também vai ficar muito interessante. Dentro do app você vai ter assim, um contato, eu não vou dar muito spoiler agora, uma vez, porque a gente está trabalhando ainda nisso. Mas vai ser bem legal também. É um teaser, você deu um teaser. É um teaser. Ó, na aula 2 da Masterclass a gente vai falar mais sobre esse assunto que a gente está tratando aqui. Agora, Caio, vamos falar também de um outro... Por que as pessoas não vêm para o Canadá? Vamos voltar. Por que as pessoas não têm no Canadá? A gente está falando que falta informação precisa. Sabe qual é outro aspecto de informação precisa que falta? A pessoa saber, primeiro, avaliar o perfil. Segundo, do Brasil, saber, dá para eu melhorar o meu perfil do Brasil antes de considerar, por exemplo, fazer uma faculdade? Sim. Se dá, o que poderia ser feito para eu melhorar o meu perfil? Sim. Porque a gente tem clientes na área VIP, histórias fantásticas de pessoas que migraram do Brasil. Não foi assim, eu tenho perfil excelente e migrei. Não, a pessoa não tinha, às vezes, inicialmente. Não. Foi lá, fez mais um IELTS, melhorou em inglês, estudou inglês, ou estava terminando uma pós. Quantas histórias a gente já não viu dessa? Recentemente a gente postou um vídeo no YouTube onde a pessoa tinha feito o IELTS 5 vezes. Né? Foi algo desse tipo, 4 ou 5 vezes. E o plano B da pessoa era vir para cá. A pessoa já estava matriculada numa faculdade no Canadá. Só que durante esse processo aí, enquanto ela estava esperando tudo, ela foi fazendo o IELTS, foi que da última... ela conseguiu a nota necessária e não precisou vir fazer faculdade e conseguiu emigrar do Brasil. Então você tem essa parte talvez eu acho que a gente vai falar isso, acho que no próximo, né, no aspecto mais pessoal, né? Mas né, com esse exemplo, tem a persistência também nisso, né? De você, para aumentar a pontuação, vai exigir que você, né, corra atrás, faça as coisas. Tem a parte da atitude porque não é simples, porque não é simples, entendeu? Imigrar para o Canadá não é simples. Porque um consultor, uma consultora não tem como avaliar o seu potencial, a sua persistência, Exatamente. a sua vontade de correr atrás dos requerimentos do Brasil, por exemplo. Um profissional nenhum pode avaliar isso. Às vezes a própria pessoa não consegue saber do potencial dela. É isso que o negócio do Plano Canadá é isso. Às vezes você mesmo não consegue medir o potencial seu até o momento que você começa a executar, você começa a ter retorno, você começa a ter o que a gente sempre falou, né? Você começa a ter pequenas vitórias no Plano Canadá, e isso vai te dando uma autoconfiança, tudo, e a pessoa mesmo não sabe do potencial às vezes, até ela começar a chegar próxima, né? Até chegar próximo. Então vamos para mais um dado também que eu acho que a pessoa precisa levar em consideração, às vezes a pessoa não sabe sobre as possibilidades de imigração para províncias menores. Porque por por muitos anos, o mercado de venha para o Canadá esteve muito centrado nesse negócio. Venha para Toronto, venha para Vancouver. Sim. Quando a gente começou com a agência de intercâmbio, era assim, o pessoal só queria estudar inglês em Toronto. E a gente tinha que, assim, explicar as vantagens de Vancouver, o tempo melhor, né? Porque não tinha muita informação, né? E aí com isso, o Vancouver para brasileiros, o primeiro site em português criado pelo Caio.
Posso chamar de presidente, cara? Presidente. Eu vou começar a te chamar de presidente. Presidente dos sites aí, né? Do Canadá para brasileiro, do Irmãos Preza, né? Sim, Então, seu presidente, gostou? Ficou bom. Eu gostei. Gostou, É. né? Mas tem que ficar sério. Quando eu chamo, você não pode dar risada, você tem que falar, sim. Tá. Quando eu falo presidente, você fala sim. Perfeito. Perfeito. E hoje em dia, a gente abriu o leque, a gente abriu a caixa preta, a gente falou sobre todas as províncias, porque a gente não tem ninguém, a gente não tem patrocínio, a gente não é totalmente isento, e a gente começou a falar das províncias, de outras províncias. Já faz bons anos, né, quando a gente começou a falar de Manitoba, muitos anos atrás, quando a gente era o post no blog, né, e a gente simplesmente abriu a caixa preta. Eu tô que hoje em dia, todo mundo, tem, né, bastante gente fala do interior do Canadá, mas aquele negócio, por anos a gente fez isso sozinho, e tanto que a gente bateu na tecla, bateu, hoje em dia parece que você tem que falar, né? Do interior. Você tem que falar do interior. Não tem mais como esconder o interior do Canadá. Não tem mais como esconder. Não tem mais como esconder a costa do Atlântico. Não tem. Não tem como esconder Manitoba, Saskatchewan. Exatamente. Então as pessoas tiveram que começar a falar. Né? Só que é lógico, né? O mercado ele tem uma. Tem sempre. O interior é bom, porém. Sempre tem um porém, né? Sempre é pior, né? O interior sempre é pior. Sempre é pior, não tem nada de melhor, né? E às vezes quando fala, não, pro custo de vida é assim, mas tem que ficar atento com isso, aquilo, né? É que as agências já têm um esquema já comercial instalado nas grandes cidades. Sim. Né? Você ganha com. A gente já teve agência, a gente sabe como que é. Você ganha com o traslado, você ganha oferecendo moradia, você ganha com a pessoa indo no seu escritório. Há uma diferença, assim, de você vender um curso no lugar que você está estabelecido e vender um lugar que você nem conhece, por exemplo. Sim, a parte de hospedagem também, né? A gente lembra, em muitos casos, às vezes, uma agência, a gente pode até pegar a gente como exemplo na época, você ganha mais com, às vezes, uma taxa de aeroporto, mais homestay, mais moradia, do que com o curso em si, a comissão do curso em si. Entendeu? Então, verdade. Mesmo que uma agência fale assim, não, a gente vende curso para Saskatchewan, né, para Winnipeg, não sei o quê, mas você vê que a agência, ela não quer, na verdade, não quer que você vá para lá. Ela fala assim, não, eu vendo, mas no fundo ela não quer. Ela quer empurrar você para uma outra cidade, porque ela ganha mais. Ela ganha mais numa outra cidade, entendeu? Porque lá ela não vai poder fazer, às vezes, traslado, ou a parte de moradia. Então, tem isso também. Se alguma agência quiser anunciar nosso canal, está aberto, cara. Não, é brincadeira, né? Não, inclusive, uma coisa que a gente sempre falou, né? Mesmo com tudo isso que a gente fez, esse negócio de falar, que a gente sempre traz essa questão, né, de agência, tudo, a nossa isenção em relação a isso, mas sim, existem agências muito boas. Entendeu? Existe, a gente conhece. Na área VIP, a gente já viu, conversou, sabe? A gente já viu, quando as pessoas querem ir pro interior, a gente já viu a agência falando assim, não, eu te ajudo. Eu vou te ajudar. É você que decide. A agência colocou a pessoa em primeiro lugar. Exatamente. A gente já recebeu mensagem, inclusive dentro da área VIP a gente teve post que a pessoa falou assim, não, eu fui com aquela pessoa e aquela pessoa ela me orientou pra onde que eu queria ir, da forma que eu queria ir, sabe? E me ajudou nisso. Não tentou convencer a pessoa, né? Não ficou tentando ou falar mal dos irmãos Preza pelas costas, entendeu? Então, assim, a gente sabe que tem profissional muito bom. E as agências que ficaram bravas com a gente no passado, porque isso a gente já falou, que tem agências muito boas. A gente sempre deixou isso muito claro. Muito claro. Então o ponto é o seguinte, a agência que se sentiu ofendida, depois começou a falar mal da gente pelas costas, talvez a carapuça serviu. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida, a carapuça serviu, então. Porque se você está consciente de que você faz um bom trabalho e você coloca o seu cliente em primeiro lugar sempre... Não há nada a temer. Você não ficaria preocupado. Você, inclusive, fala assim, o que os irmãos Preza falou é verdade. E é assim que a gente trabalha aqui, assim, porque eu faço isso, basta conversar com os nossos clientes, entendeu? O que os irmãos Preza falaram é verdade. Entendeu? Então é aquele negócio, se reclamou, se achou ruim, se começou a dar, porque... Red alert, red flag. Acendeu a luz vermelha. Acendeu a luz vermelha, né? Então, mais um ponto que a gente sempre bateu também, eu acho que isso que também bloqueia muitas pessoas, porque a gente sabe que o dinheiro é um dos principais obstáculos, né? E a gente veio com uma série de vídeos sobre custo de vida interior do Canadá para mostrar assim, é claro que você precisa ter um dinheiro. É óbvio que você precisa ter um bom dinheiro para vir para o Canadá. Mas existe uma variação de custo de vida entre as cidades. E a gente fez uma série aí que já vem já de 2 anos já falando sobre isso, né? Para alertar as pessoas, sim. Se você está com um orçamento mais econômico, vamos colocar assim, né? O que é para a maioria das pessoas. Maior, ainda mais agora com o dólar alto. Não é possível que alguém não ache, que trabalhe em trazer brasileiro para o Canadá, não ache que o fator custo, dinheiro, não seja importante. Eu acho que é um cinismo muito grande. Sim. Você não levar em consideração
relação ao bolso da pessoa. Né? E então a gente vem nessa campanha, né, de mostrar para as pessoas, e a gente conseguiu isso, né, tanto é que a nossa audiência é a maior audiência do Brasil falando sobre o Plano Canadá, sobre custo de vida. E aí acontece o seguinte, durante esse ano, o Caio liderou o desenvolvimento de uma coisa revolucionária. A gente já falou, quem acompanha nosso trabalho sabe do que a gente está falando. E se você chegou agora nesse podcast, pesquise e já veja sobre o app da área VIP. O app da área VIP, ele cruza informação de centenas de brasileiros, clientes nossos aqui no Canadá. Já está em funcionamento, não é projeto não. Já está em funcionamento agora, já tem centenas de pessoas usando. Ele cruza as informações de custo de vida de pessoas nas mais variadas cidades do Canadá e você, on time, eu não sei como falar em português, on time, instantaneamente, você vai ver o quanto cada um está gastando com aluguel, por exemplo. Você vai poder planejar melhor o seu Plano Canadá. Você vai planejar o Plano Canadá, é engraçado. Você vai poder planejar melhor. Você vai poder ver o quanto realmente daria para você economizar no seu Plano Canadá. Sim. Então, porque a gente sabe que isso é importante. Você está planejando, você quer saber, né? Quanto que vai custar. Eu tô que a gente fez até um vídeo. Quando que foi? Esse ano? Ano passado? Acho que foi esse ano. A gente comparou duas cidades, né? Acho que a gente pegou Vancouver e Halifax na época. A gente mostrou que em um ano a diferença daria 50 mil reais. Se para você 50 mil reais não é diferença, não faz sentido, você fala assim, não, eu quero ir para Vancouver, ótimo, entendeu? A gente sempre achou que você que tem que ter o controle, a gente sempre falou isso, você tem que ter o controle do Plano Canadá, e você ter o controle do Plano Canadá é você também tomar a decisão do Plano Canadá para onde você quer ir, entendeu? Mas você precisa estar só ciente, entendeu? O problema é quando a gente, às vezes, encontra com um brasileiro aqui em Vancouver, e você vê que a pessoa ainda não conseguiu imigrar e a pessoa tá com um problema financeiro. É comum de ver isso. Assim, problema financeiro, sabe, no vermelho. Sabe, a pessoa fala assim, cara, eu não sei mais o que eu faço. Eu terminei o college, eu não tenho dinheiro pra finalizar o pagamento desse semestre agora do college direito, sabe? Foi uma falta de planejamento? Sim, foi uma falta de planejamento. Mas, porque você tem gastos extras, você tem que computar as coisas. Mas é que negócio, se você está nesse limite, se você talvez acredita que o dinheiro ele pode ser um fator determinante do sucesso do seu Plano Canadá, você no mínimo precisa considerar essas opções. No mínimo você tem que levar isso em consideração. Quem quiser saber mais informações sobre o app e ter acesso ao app, a gente vai abrir inscrições para a VIP no dia 9 de dezembro, segunda-feira. A área VIP inclui tudo, inclusive o acesso ao app. Então, Caio, vamos agora falar sobre o segundo motivo que faz, acho que muitas pessoas desistem antes de começar. Desistem do Plano Canadá. São desistências silenciosas, que ninguém fica sabendo. Sim. Então vamos para isso. É a que mais tem. Né? É a que mais tem. Que é a falta de apoio e orientação. A falta de apoio tem dois aspectos. Tem o social e o pessoal. O social você está no Brasil. Você tá naquela, sabe aquele churrasco, cara? Churrascão, né? Tal, né? Pagode e tal. Aí você quebra o churrasco no meio falando, eu vou pro Canadá. Aquele silêncio, né? O pagode para, a piscina para de mexer, fica tudo assim, pausa. Que nem no Matrix, tá todo mundo assim, o tiozão que tava tomando a cerveja, ele pausa assim, e olha assim, sabe? Olha pra você assim. É que nem aquele challenge que teve na internet há um tempo atrás, sabe que para tudo e a câmera vai andando, todo mundo faz estátua, né? Não, é o Statue Challenge, alguma coisa assim, né? Eu vou pro Canadá, todo mundo, o tiozão do chopp, até o tiozão do chopp travou. Ele parou de beber o chopp. Assim. E o que a gente quer dizer com essa brincadeira é que quando você anuncia que você vai pro Canadá, no Brasil, provavelmente na sua família ou seus amigos, quem que foi também já pro Canadá? Quem já imigrou? Ou pros Estados Unidos, uma Austrália, né? É uma minoria, né? É uma minoria. Então, é óbvio que as pessoas vão ficar, não vou dizer contra, não vou nem dizer que não vai apoiar, não é isso. As pessoas vão só te passar insegurança. Cuidado. Você vai largar a sua carreira aqui no Brasil, você já fez faculdade, você já está trabalhando, você vai largar o seu emprego, você vai vender sua moto, né? Sei lá, né? Vai vender sua bicicleta, né? Vai economizar dinheiro e você está indo para um lugar que você não sabe ainda qual que é a garantia que você vai ter, né? Aquela coisa da garantia. Isso é verdade, sabe por quê? Porque o oposto, ele comprova isso. Porque se você tem na sua família um irmão, ou uma irmã, ou um primo que já viajou, que imigrou, essa pessoa não vem, não sei o que. Quantos casos que a gente não vê a pessoa falar assim, não, eu tenho um primo que mudou pro Canadá, eu tenho um irmão, eu tô indo também, sabe? Eu tenho, né, no nosso caso. Eu conheço um cara que tinha um irmão que foi pro Canadá e aí ele começou a economizar dinheiro e foi também. A gente vê muito caso assim. Pra você ver como essa influência, ela realmente, né, ela afeta nisso.
Porque se você tem um irmão, se você tem um parente, não sei o que, é uma pessoa próxima ou um amigo muito próximo que fez, isso te encoraja e você consegue ver isso, a pessoa ela vai te ajudar, vai te dar dica, não sei o que. Só que o oposto também, se você não tem ninguém, né, essa falta desse apoio, de uma visão, às vezes, na família, sabe? Um outro exemplo que a família... Porque se a família viu, ó, o primo dele foi, estudou bem, né? Deu certo, gostou, tá bem lá, tá com família. O irmão daquele outro primo também foi. Então, dá mais segurança a pessoa. Fala assim, não, o meu filho vai, né? Alguma coisa assim. Mas se você não tem isso, não tem referência na família. Você não tem referência Você não tem nenhuma. referência próxima de você. E as outras pessoas também não têm referência. Né? O que vem na cabeça, então? Vem o medo. Né? Aquela projeção de que, nossa, então você vai passar frio, você só vai comer hambúrguer, você vai lavar carro, você vai... Fugir de urso. Fugir de urso, né? Vai ter que comprar uma espingarda pra morar no meio do mato, entendeu? Então, o fator aí social é importante. Além disso, o que a gente vê é que se você vai numa reunião de família no Brasil e fala assim, ó, eu quero mudar de emprego, vai ter um monte de tio lá que já mudou de emprego que pode te ajudar. Né? Quero mudar de profissão? Vai ter gente que tem experiência para dar esse tipo de informação. Vou iniciar uma faculdade. Faculdade eu vou iniciar? Você tem amigos, você tem parentes que podem te ajudar nisso, porque já passaram por isso. Agora, quem que você tem que pode te ajudar no Plano Canadá? Por exemplo, os irmãos Prezi aqui. A gente ajuda brasileiro há 15 anos a vir para o Canadá. A gente está em quase 12 mil clientes na área VIP. Então a gente é especializado nisso daí que no Brasil pouca gente sabe. E detalhe, a gente mora no Canadá, a gente é cidadão canadense. Agora a minha esposa também é consultora de imigração, está trabalhando já com o Caio e o seu exército de nerds ninja. Posso falar nerds ninja? Inteligência artificial. Inteligência artificial. A gente está aqui. Você vai pedir ajuda para quem? Para uma pessoa que mora no Brasil? Uma pessoa que não mora no Canadá? Que não faz parte da rotina do Canadá? Nunca ajudou brasileiro a vir para o Canadá? Você uma pessoa que nunca executou o Plano Canadá, né? Não sabe das reais dificuldades, né? E aí, dentro disso, eu acho que também é um grande bloqueio. E aí eu acho que a maior parte dos planos Canadá silenciosamente morrem nesse aspecto. Eu acho que é pessoal. Eu acho que é aqui, ó. Essa parte do podcast é extremamente importante. Porque é aqui que a maioria, grande parte dos planos de vir para o Canadá, eles falham. É o aspecto pessoal. Porque se você não tem informação precisa, se você não tem apoio, se você não tem orientação, como que você vai ter motivação, como que você vai ter autoconfiança para iniciar o Plano Canadá? Não é nem seguir o Plano Canadá, é iniciar o Plano Canadá. Porque o fator pessoal, aí entra essa questão de disciplina, né? Porque você pode ter até informação, né? Tu fala assim, não, o conhecimento, né? Você pode ter o conhecimento. Só que o conhecimento ele não te leva a nada. O conhecimento ele é o quê? Ele é um potencial seu. Ele te dá um potencial que você pode conquistar algo. Entendeu? Então, porque você precisa executar. Então, a partir do momento que você decidiu vir pro Canadá, é que, nossa, você falou assim, eu vou pro Canadá. E o importante quando você decide vir pro Canadá, isso até eu acho que é interessante. Foi uma das coisas que a gente comentou no 12 Passos, naquele nosso documentário, que é você ter clareza. Entendeu? Quando você decide ir pro Canadá, não é aquele negócio, eu vou pro Canadá. Não, é que, eu vou pro Canadá, é isso que eu quero fazer, são esses objetivos que eu quero atingir, eu quero crescer profissionalmente no Canadá, eu quero que meus filhos tenham a segurança, eu quero fazer... Quanto mais claro você deixar seus planos para você mesmo, melhor, porque você vai começar a visualizar mais o Plano Canadá, você vai passar a ter uma imersão maior no Plano Canadá. Então você precisa ter realmente, com clareza, saber o que você quer e para onde que você quer ir. Não tô falando de cidade, né? Tô falando assim, caminhar na sua vida, né? E daí você tem que começar o quê? Tomar ações. Você tem que começar a executar. Entendeu? Tem que ter disciplina. Você tem que ter disciplina. E a gente sabe que não é fácil você fazer isso, porque a partir do momento que você começa a tomar ações em algo que você nunca fez, né? Provavelmente é a primeira vez que você está tentando vir para o Canadá, não é? E você vai precisar começar a agir. E você nunca fez isso. Você vai começar a ter algumas falhas no plano. Você vai ter que começar a lidar, você vai ter que aprender a lidar com isso. Entendeu? Então é aquele negócio. E durante o caminho você vai ter que corrigir. Se você está precisando estudar inglês agora, é disciplina. A gente sabe... A gente tem mais de 300 linhas do tempo, ou seja, estudos de caso na área VIP. Reais de pessoas. Reais, área VIP, postado pela pessoa, longas, assim, que a pessoa detalha tudo que ela fez, entendeu? E assim, a gente vê, o fator comum entre essas timelines é a disciplina. A pessoa teve disciplina.
Entendeu? Porque o Plano Canadá é médio e longo prazo. Se você não tem disciplina, não tem como executar. Sabe por quê, cara? Fazendo um parênteses dentro disso, tem muita gente que reclama, mas o Canadá é só para quem tem dinheiro, o Canadá é só para quem tem determinadas profissões. E a gente vê na área VIP que não é bem assim. Acima de tudo, a pessoa que tem disciplina. Porque quantas pessoas também não tinham dinheiro? Sim. A gente não era rico no Brasil, andava de ônibus. Não é verdade? Então a disciplina é algo que suplanta até às vezes um perfil não tão ideal para a imigração. Né? Você consegue superar né, uma deficiência de perfil. Assim, É lógico. A disciplina ela é mais importante. Principalmente se você não tem, vamos supor, se você não tem um perfil muito bom. É lógico, uma pessoa que tem um perfil muito bom, né, já tem um inglês fluente, sabe? Tá estudando francês só para aumentar um pouco a nota, sabe? Tem excelente experiência de trabalho, tá em profissões de alta demanda no Canadá. Essa pessoa, às vezes, ela pode até não ter tanta disciplina, porque outras coisas vão conseguir, né, corrigir. Mas a gente sabe que não é a maioria das pessoas. Porque a gente vê o dia a dia das pessoas no Plano Canadá. A gente faz isso há 15 anos, entendeu? A gente tem uma comunidade já passando de 6 mil pessoas no nosso grupo da área VIP, o nosso grupo privado. Então, a gente vê isso acontecer. A maioria das pessoas, elas precisam da disciplina. Elas precisam entender o que está acontecendo. Saber para onde que elas estão indo. Sabe? Medir cada passo que elas dão, ver o que funcionou, ver o que não funcionou. Eu acho que isso é importante. Você ter aquele negócio que a gente fala do autoconhecimento, autoconsciência, de você saber o que está funcionando, o que não está funcionando. E você tomar uma ação para corrigir aquilo. O Plano Canadá é isso. É um caminho que você, a todo momento, você vai estar corrigindo o caminho, a direção que você está indo, para você poder chegar no ponto certo, entendeu? Inclusive que uma das coisas mais importantes quando você faz esse tipo de mudança, porque a maioria das pessoas, isso eu aprendi no curso do Tony Robbins, que tá falando assim, você quer tomar uma ação, você quer fazer uma mudança na sua vida. Eu acho que o que a maioria das pessoas pensa, inclusive eu também, é aquele negócio, como é que eu faço isso então? É fácil eu falar assim, toma uma ação, faz. Entendeu? Não é fácil. Mas às vezes a pessoa fala, eu não sei por onde começar. Entendeu? Eu sei que eu preciso estudar inglês, eu sei que eu preciso talvez mudar minha rotina, sabe? Eu sei que eu preciso fazer tal teste, mas como que eu faço isso? E o que ele fala é assim, você utiliza role models, ou seja, modelos de pessoas que já fizeram isso. Então você pega as pessoas que já fizeram isso, às vezes pode até ser com um perfil semelhante ao seu, você vê como que essas pessoas fizeram. Porque isso vai te dar uma ideia de mais ou menos para que caminho você tem que ir. Como que essa pessoa conseguiu corrigir aquele problema? Entendeu? Como que essa pessoa fez? Vamos supor, o inglês dela era 0. O que ela fez então? Entendeu? É por isso que a gente gosta tanto dessa parte das timelines, dos estudos de caso da área VIP, porque você vê detalhadamente. Mostra a realidade do Plano Canadá. Você mostra a realidade do Plano Canadá. Não tem Plano Canadá fácil. Por mais fácil que ele tenha sido, assim, né? Vamos supor, pegar o melhor cenário possível que a gente já viu, mesmo assim exigiu da pessoa. Só que a maioria dá trabalho, o Plano Canadá. Né? Não é fácil. Então é interessante quando você tem pessoas que realmente você pode utilizar como modelo para você, até te dar uma direção melhor naquilo. Isso tudo que você disse agora, a gente já tinha diagnosticado anos atrás. Sim, a gente já fala isso já. E a gente já tinha percebido que um dos elementos para você emigrar para o Canadá é você ter esse apoio de um grupo, você ter esse role model, esse modelo, a quem você deve seguir, os passos que você deve seguir. Anos atrás a gente falou assim, a gente precisa criar uma comunidade de pessoas vencedoras no Plano Canadá. Sim, né? E hoje a gente tem essa comunidade, faz parte da área VIP, faz parte da assinatura da área VIP, e você tem contato com 6 mil pessoas, sendo que centenas já migraram para o Canadá, 300 timelines, a parte de imigração já passou de 130 timelines recentes de pessoas que migraram para o Canadá. Isso daí não é fácil de conseguir. Às vezes as pessoas falam assim, eu já participo de uma comunidade de brasileiros no Facebook, mas essa comunidade tem isso que a gente está falando? É o que a gente falou, nossa comunidade faixa preta, né? Lembra o podcast que a gente gravou? Comunidades de faixa preta no Plano Canadá. Né? Então, agora vamos passar para o último aspecto. Por que as pessoas não estão vindo no volume que a gente imagina que dá para vir, né? Dá para vir muito mais. Né? Até você estava comentando antes do podcast, cara, que não existe limite por nacionalidade. Né? Não falou assim, esse ano só 2 mil brasileiros podem migrar para o Canadá. Não existe esse limite. Os indianos que estão agilizando mais o lado deles, né? Falando no linguajar de Campinas, anos 90. Agilizando o lado. Isso, né? Estão agilizando o lado deles. E é uma coisa que a gente até conversou antes da gente ter... quando a gente estava passando a pauta do podcast, então acho que também tem uma questão cultural aí. Né? Tem uma questão cultural. A gente vê, tem outras, assim, em termos, às vezes, de adaptação. Assim, eu acho que, às vezes, desde do Brasil mesmo, do Plano Canadá, é uma questão de disciplina,
sabe? A gente vê que às vezes você lida com essa questão de disciplina, a questão cultural, a questão de adaptação aqui no Canadá. Tem pessoas que se adaptam melhor, tem outras nacionalidades que se adaptam melhor ao Canadá. Porque às vezes vem de lugar que também neva, também é frio. Pode né? ser, entendeu? Pode ser, ou que você, quando a gente tava passando São Paulo, você até comentou, às vezes a pessoa tem uma comunidade maior do país dela aqui. Entendeu? Supermercado, escola. Tem supermercado, tem uma comunidade maior. Então a gente sabe que. Eu acho que tem um lado também, né? Do cultural e da origem, né, do brasileiro vindo pra cá. Eu acho que tem também. Não. Sem dúvida, tem, né? E a gente, com essa questão da falta de dinheiro, é o que a gente mais ouve. Quando a gente lê os comentários, Sim. a gente lê os comentários no nosso YouTube, eu adoraria ir pro Canadá, mas não tem dinheiro. A gente sabe disso. A gente sabe, a gente sente isso na pessoa, a pessoa fala, poxa, e tem realmente pessoas que não têm dinheiro. Sim. Tem pessoas que estão com problema financeiro no Brasil Sem e nem dúvida. é culpa delas. Muitas não são culpa. Não. É o Brasil que, essa situação caótica econômica do Brasil, que deixou a pessoa numa situação difícil. Porque é muito difícil você pagar as coisas no Brasil. Sabe, um carro custa caro, Tudo um custa seguro caro. de saúde custa caro, é uma burocracia imensa, é um monte de taxa que você tem que pagar, né? E a gente sabe disso. E o nosso trabalho, por a gente ter essa sensibilidade com o público do Brasil, o nosso trabalho sempre foi calcado em traçar o Plano Canadá de acordo com o bolso da pessoa. Né? Tanto é que a gente até gravou um vídeo recentemente, já faz uns meses, né? Dizendo, se você for estudar em Halifax, na costa do Atlântico canadense, você pode economizar até 50 mil reais por ano. A gente pegou só Halifax como um exemplo, como muitos outros lugares. Né? Se você for para, a gente tá com o mapa aqui atrás, se for para London, por exemplo, no interior de Ontário, né? Se for para Winnipeg, ou né? Se pegar Alberta, você vai conseguir economizar bastante dinheiro, entendeu? Sabe por quê? A internet, ela quebrou um pouco daquele... Né, Modelinho antigo, né? É o modelinho antigo. A internet, ela abriu a caixa preta, né? Porque no passado você morava no Brasil, você achava que não, mesmo com os nossos problemas aqui, né? A gente, né, é feliz, a gente tem isso, a gente tem aquilo. E da internet mostrou um outro lado né? Colocou, assim, o Brasil realmente na vitrine. E falou, tem problemas. É triste, porque a gente vê, que nem você estava falando, tem gente que realmente tem problema financeiro, né? Tem gente que realmente não tem. Às vezes é difícil a pessoa economizar pro Plano Canadá. Só que por outro lado, você vê que também, se ela vir pro Canadá, ela vai, financeiramente ela vai estar melhor. O Plano Canadá a longo prazo, ele é melhor. O custo de vida no Canadá é muito mais baixo do que no Brasil. Entendeu? Muito mais acessível para as coisas. Então, né? a longo prazo, você coloca em 20, 30 anos, o dinheiro que você vai gastar no Brasil com essa quantidade de imposto, sabe? Carro, escola para criança, sabe? Combustível, IPVA, IPTU, sabe? Seguro-saúde. Isso aí você coloca nos próximos... Multa. Aqui não tem radar fotográfico. Dificilmente. Tem pouco, né? Tem muito pouco. Mas tem pouco. Pô, no Brasil eu fazia uma viagem e você voltava rezando para só levar 3 multas. Sim, Aqui eu faço uma viagem Pedágio, né? Pedágio. Então, se você colocar isso ao longo dos próximos 20, 30 anos, vai sair mais barato. Intermediário. No Brasil tudo tem intermediário. Não dá pra você fazer de forma rápida. Sabe, a burocracia do Brasil, o tempo que você gasta com as coisas no Brasil devido à burocracia, sabe? Então, isso daí, você colocar 20, 30 anos nisso, vai ser um dinheiro absurdo comparado com se você morar no Canadá. Entendeu? Então a gente sabe que o problema do plano, o difícil do Plano Canadá na parte financeira é aquele primeiro ano, 1 ano, 2 anos. É desde quando você começa a planejar, porque você sabe, vai ter aqueles gastos extras, às vezes é desde teste de inglês que você precisa fazer, às vezes é uma equivalência de diploma, sabe? Ou para quem está vindo fazer college também tem um investimento inicial grande. Então, esses primeiros 2 anos, eles são, sim, eu estou colocando assim, de forma geral, 2 anos, é importante e você vai exigir um dinheiro maior. É por isso que o Plano Canadá é difícil na parte financeira, porque é isso, porque exige agora, entendeu? Depois, tudo vai ser mais fácil em termos financeiros, mas o começo, ele é... Mas, Caio, eu vou dar um spoiler, porque amanhã vai começar a Masterclass. Sim. E amanhã vai a Masterclass com esse mapa do Canadá que está atrás de mim aqui. Quem estiver assistindo no YouTube pode ver metade do mapa, metade do Canadá. Você consegue ver o Canadá até Alberta? Não. Até Saskatchewan, mais ou menos, né? E eu vou dar um spoiler, Caio. Porque a gente estava falando muito sobre esse custo de vida. A gente estava, nessa primeira aula, a gente explica muito bem as variações, os pontos positivos e negativos de cada província e região.
E olha, eu vou dar um dado do app da AraVip. Os nossos assinantes da AraVip estão gastando em média 50% a menos em Halifax com aluguel em relação a Vancouver. Então, ó, Halifax está aqui, ó, atrás de mim aqui, ó. Ó, consegui, hein? Canal do Tempo, hein? Canal do Tempo. Canal do Tempo, ó, Halifax. É. E o Vancouver não dá para ver aqui, não. Então, 50%. Quer um outro exemplo também que a gente tirou do app? Os nossos assinantes da AraVip estão gastando, em média, 50% a menos com aluguel na cidade de London, uma cidade grande, na região de Toronto. Fica a quantos quilômetros de Toronto? 2 horas, 3 horas de Toronto? Umas 3 horas, né? 3 horas de Toronto. 50% a menos em relação à cidade de Toronto. Você morar na cidade de Toronto. Então, se você quer saber, se você realmente não é rico, não é rica, e quer vir para o Canadá, e quer ter informação precisa sobre essa questão de custo de vida, não perca a Masterclass que começa amanhã. E sabe o que é legal? A gente veio com uma sequência de vídeos das províncias canadenses, né? Inclusive, né? As pessoas adoraram. Os views que a gente teve, assim, foi muito bom. A gente foi detalhado cada província, cada região do Canadá aí nesses últimos meses. E o que é legal é você ver pessoas que moram lá. Você pode até pegar esse último vídeo que a gente postou de Saskatchewan e Manitoba. Um comentário que a gente recebeu hoje de manhã. Falou assim, eu moro em Saskatchewan e tudo que vocês falaram é verdade. Isso a gente recebe toda hora. Toda hora. Pega esses vídeos que a gente fez. Falou assim, vocês fizeram de forma precisa. Aquilo que vocês falaram é verdade. E não é porque a gente tem bola de cristal. Aqui. Você tem bola de cristal? Não. Mas como que você sabe dessas coisas? É que a gente tem milhares de clientes. Porque a gente faz isso há 15 anos. E a gente tem milhares de clientes. A gente conversa com as pessoas. Só pra vocês terem uma ideia, pra gente desenvolver esse app, a gente ficou 1 ano praticamente desenvolvendo um app. E antes da gente começar a desenvolver o app, quando eu comecei a fazer quase que eu tava fazendo um app, sabe, teste só pra começar a sentir o negócio. A gente fez uma pesquisa na AraVip do app, assim, aberto, ó. O que você quer? Entendeu? O que seria o ideal pra você? Sabe? Pessoas que estavam no Canadá participaram. Foi assim, a gente teve uma participação de mais de 1.000 pessoas. Então foi assim, eu tinha um documento na minha frente de 1.500 páginas sobre o que as pessoas querem, o que essas pessoas elas estão realmente buscando no Plano Canadá para ajudar elas. Então a gente fez um negócio totalmente customizado para realmente o que as pessoas querem. E com a ajuda das pessoas dos assinantes da AraVip que já estavam no Canadá. Entendeu? Então é aquele negócio, por que a gente sabe desses dados? Porque a gente conversa com os nossos clientes, a gente tá atento a tudo que está acontecendo, é o nosso dia a dia, é o nosso trabalho, a gente respira isso, a gente dorme isso, é tudo. É o nosso, é isso. E ninguém tem mais cliente do que a gente tá chegando a 12 mil clientes. 12 mil clientes no Plano Canadá. E tem gente que acha que a gente é os youtubers. Né? Youtubers. É engraçado isso. Cara, é o seguinte, ó, eu tenho mais spoiler da aula 1 da Masterclass, mas é o seguinte, ó. Eu não vou mais dar spoiler, eu vou dobrar aqui, não vou contar mais pra ninguém. Acabou. Eu não vou contar mais pra ninguém o que vai acontecer amanhã na aula, ó. Tá dobrado aqui. Quem quiser saber mais tem que entrar em planocanadá.com e assistir a primeira aula, a segunda, a terceira aula da Masterclass. A gente se vê daqui poucas horas na Masterclass. Poucas horas. Então é isso? Então, posso terminar mostrando a minha tatuagem de novo, assim, ó? Eu vou fazer que nem o Felipe faz, ó. O Felipe é o seu filho, né? Pra quem não sabe. Eu acho que ficou bem bad boy, assim, ó. Ficou, let it go. Let it go é o Frozen. No Brasil chama Frozen também? Eu acho que sim. Ou congelado. Congelado. Tá? Congelado, seria uma tradução, né? O novo desenho animado na Disney. Congelado. Dublado e legendado nos melhores cinemas da sua cidade. A tradução no início, a hora que aparece o nome, assim, né? Congelado. Né? Deixa aí, como que seria? Let it go. Não deixa aí. Não. O YouTube vai bloquear esse vídeo. É verdade. Então, a gente se vê daqui a poucas horas na Masterclass. Muito obrigado pela audiência. Thumbs up é importante, hein? É importante. Joinha é muito importante. E se inscrever também. O gostinha. Dá o gostinha. Arrebenta no gostinha. Arrebenta no gostinho. Arrebenta no gostinho. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.